Graça e paz para todos os irmãos que estão em Cristo e aqueles que ainda não se encontraram, mas, pela misericórdia e amor de Deus serão resgatados. Neste vídeo falaremos sobre o porquê só agora, próximos dos 2000 anos após a crucificação, que chegou o tempo do fim e da volta de Jesus. Falaremos sobre qual é o sinal do fim e qual é o sinal para o início da tribulação e assim, no próximo vídeo falaremos sobre os 666, a marca da besta e sobre o anticristo, e a partir daí daremos início ao capítulo 4 do Apocalipse. Agradecimento a todos os irmãos em Cristo Jesus. A todos os inscritos aqui do canal, o meu muito obrigado, e aqueles que ainda não se inscreveram, peço que se inscrevam, e compartilhem os vídeos. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, peço que assista, e assim, poderá ver com os olhos do Espírito e não com o da carne. Os olhos da carne aprisionam o homem no mundo, afastando-os cada vez mais do reino que já é em espírito. Sabemos que os nossos vídeos são longos e pouco atrativos aos olhos da carne, mas buscamos apontar o que é visto pelo Espírito. É uma narração sem eloquência, a fim de que você possa entender verdadeiramente com o Espírito e não por uma eloquência que te motivará momentaneamente, que é como fogo de palha, acende e logo se apaga. O entendimento do que estamos falando deve ser segundo a palavra e não segundo a minha emoção, paixão ou vontade, tal como de qualquer um que ensina a palavra de Deus. O entendimento deve ser segundo a vontade de Deus e pelo Espírito Santo. É lógico que nos emocionamos no Espírito. Mas aqui, queremos que você tenha um entendimento verdadeiro, a fim de que olhe com o Espírito e não com a carne, pois, para a carne, as coisas do Espírito e as suas pregações são como loucuras. Mesmo os nossos vídeos não sendo uma obra literária, cinematográfica, sem eloquência, e que tem longa duração. Mesmo que você esteja com pressa, ocupado, ou outro, peço que em um tempo oportuno, assista por completo cada vídeo. E se puder, se não se sentir envergonhado, se concordar com esta palavra, também compartilhe. A pressa dos homens para com as coisas do mundo está levando-os para o abismo, para a perdição, pois deixam de lado a verdade e a vida, não atentando para a palavra da verdade. Buscamos em cada vídeo sermos bem claros sobre as revelações. O tempo da vinda de Cristo chegou. Se apresse para buscar a Jesus. Aos olhos dos homens foi uma espera grande, mas para Deus está dentro do prometido, profetizado e escrito na palavra. Abacuque 2 versículos 2 e 3, Então o Senhor me respondeu, e disse, escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará, se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Estamos cada dia mais próximos da vinda de Jesus. Muitos estão por aí, pelo tempo que passou, dizendo que Jesus não vem mais, e por isso dizem e pregam aquilo que a carne enxerga. A carne lateja e grita dentro deles por respostas e ciência, os quais interpretam as coisas do mundo segundo o mundo, interpretam aquilo que podem ver e tocar, se afastando da fé, e não enxergam as coisas do Espírito pelo próprio Espírito. Jesus nos trouxe o reino espiritual de Deus, hoje habitamos no reino de Deus mediante a fé, o qual foi estabelecido após a crucificação. Todos nós em Jesus somos a igreja, o templo e o reino, fato que Jesus disse, na casa do meu Pai, há muitas moradas. Deus habita em nós em espírito e nós nele. Assim cada um que diz sim para Jesus e para a graça, é uma morada de Deus. Somos cada um de nós em Jesus uma morada da casa do Pai, e todos juntos, somos muitas moradas, onde Deus habita, e nós habitamos no reino. Todos nós somos uma morada no reino de Deus, já estabelecido em espírito. Juntos, unidos pela fé, congregando uns com os outros, somos um reino maior ainda. E é este reino que hoje não está visível, o qual virá com Jesus, para todo olho ver. E todo olho verá o reino de Deus vindo do céu, no final da tribulação, até mesmo os quais transpassaram o concerto de Deus, que é Jesus, e o negaram. Negaram a salvação, negaram a graça, que foi nos dada por amor. O reino virá com aquilo que Jesus foi preparar para todos nós. E o que Jesus foi preparar para nós? Incrível! Jesus foi preparar nós mesmos. Para quando ele retornar, possamos vir em seu reino de forma visível. Nós, que nele,
somos feitos o reino espiritual de Deus, estabelecido pela fé. Só em Jesus somos salvos. Ele é o que nos justifica das acusações do inimigo de dia e de noite diante de Deus. Com isso somos preparados como igreja, templo e reino, pela graça, por Jesus, pela misericórdia de Deus. Após a última pessoa que se fará igreja se converter, tudo estará preparado. Assim, sem ter mais quem justificar, pois a igreja se fez igreja por completo, e por isso, o inimigo da nossa alma será tirado da presença de Deus, e lançado na terra. Com o trigo que se deixou fazer trigo, e a palha que preferiu ser feita palha ou joio, não há mais quem justificar, nem quem o inimigo acusar. Jesus deixará naquele momento a condição de Cordeiro Pascal, o qual não veio ao mundo para julgar e condenar, mas sim, para trazer a salvação, na figura do rosto de boi, do anjo de Ezequiel 1. Jesus veio ao mundo como homem, representado no rosto do homem, do anjo de Ezequiel 1. Jesus se revelou a nós, revelou o Deus único e verdadeiro, o qual nos observa dia e noite do ponto mais alto no céu na figura do rosto de águia, do anjo de Ezequiel 1. Porém, após a última igreja se converter, Jesus se colocará na posição final, o quarto rosto do anjo de Ezequiel 1, o leão, o rei dos reis, para vir ao mundo com seu reino, o qual foi primeiro estabelecido no espiritual, mas que no final da tribulação, virá o reino visível, e de forma definitiva, o reino de corpo glorificado e incorruptível, para fazer a justiça por completo, onde, uns serão para a salvação, e outros para a condenação. E isso está nos 4 evangelhos revelado em Ezequiel 1, no Evangelho de Cristo, pois o Evangelho de Cristo é o anjo da igreja, que nos revela a glória de Deus. Só não vê quem não quer. Com isso te digo: o reino de Deus já veio em espírito, e não tarda para vir com Cristo, e isso já está às portas. Por isso nos apressamos para falar e pregar aquilo que foi esquadrinhado por centenas de anos, e não encontrado o verdadeiro e principal entendimento, que é no Espírito. Mas agora, próximo do fim, próximo do tempo determinado, as coisas relacionadas ao fim, e para as pessoas do fim, estas coisas são e serão reveladas, para que cada uma faça a sua escolha, escolher se converter em caso de morte, morrer em Cristo para a salvação. Escolher se converter antes do início da tribulação e ser arrebatada por Cristo. Ou escolher viver as coisas do mundo e não dizer sim para Cristo e para a graça e assim morrer sem Cristo e sem salvação. Escolher viver as coisas do mundo e não dizer sim para Jesus e para a graça, e ficar para a tribulação e lá, durante os terríveis dias, optar pela salvação ou pela condenação. Já estamos no tempo determinado para entender e revelar as profecias do fim, para que os da carne, pela sua própria vontade, continuem na carne. Pois os seus olhos não conseguem se desviar dela, os seus corações e almas se enraizaram no mundo, e dele não querem largar. São como os cães que não largam o osso, e quando alguém se aproxima, rosnam e atacam. Com isso continuarão no mundo e na carne, pois não querem viver na verdade e na vida, não querem dizer sim para Jesus. Este é o tempo, para que também, os do Espírito se deixem fazer pelo Espírito, mesmo ainda olhando pela carne, mas devem olhar para a verdade e a vida, antes da tribulação, e assim, não ficarem para ela, pois se ficarem para a tribulação sofrerão muito, contudo vencerão em e com Jesus, assim como ele venceu, mesmo tendo sido morto, ele vive, pois ressuscitou e em espírito habita em nós, os quais somos as muitas moradas de Deus e nós nele a nossa morada. A volta de Jesus. Por que está demorando tanto tempo aos olhos da carne? Você, tal como muitos, que estão, e devem estar se perguntando, mas por que Jesus está demorando tanto para vir? Primeiro você deve entender que a primeira parte do reino de aparência interior, o reino espiritual de Deus já veio, já nos foi concedido em espírito. Porém, conforme determinado, prometido, profetizado e descrito na palavra de Deus, já está próximo a vinda do reino visível e de aparência exterior e este virá com Jesus e todo olho verá. Você deve entender que Deus determinou um tempo, que é o tempo determinado para a igreja. É para a igreja ser separada dos do mundo, é para o trigo ser separado no celeiro do Senhor, o seu reino. A igreja de Cristo, a qual está em espírito no reino de Deus, é e será separada dos das sinagogas de Satanás, os quais estão na carne e no reino do maligno. São os quais foram e serão separados,
pela própria vontade deles mesmos, os quais se deixaram seduzir, e assim, estarão separados para o julgamento no grande trono branco, e depois, para serem lançados no lago de fogo e enxofre, na mesma condição de inferno, condição de morte, e na condição do próprio Satanás. Veja! Nós em Jesus, somos feitos igreja, templo e reino, e dele receberemos e herdaremos as coisas do Pai, a vida eterna, na mesma condição daquele em que tivemos fé, que é Jesus. Porém, os que não aceitaram a graça, e preferiram as coisas do mundo, confiando nas mentiras de Satanás, se mantiveram na idolatria. Saiba! A idolatria é deixar de confiar em Deus e confiar em tudo que não é o Deus único e verdadeiro. Assim, o homem se fará sinagoga de Satanás, templo de espíritos imundos e reino de trevas, por isso receberá a herança do pai deles, o qual é Satanás, e dele por sua herança, receberão a morte, que é a destruição. Todos eles na mesma condição, nivelados ao nível de demônio, nos quais preferiram confiar e desagradar a Deus e negar o seu conserto, negando a Jesus. Hoje já estamos próximos do fim. E como sabemos disso? Simples, pela palavra de Deus. Antes, saiba que Jesus é a nossa arca da aliança, é a nova aliança, feita pela fé. Pois a arca da aliança da lei estava ali, aos olhos dos homens, no ver, e uns até podiam carregar. Estava naquilo que o homem podia tentar fazer por ele mesmo, tentar fazer, pois era ineficaz sacrificar animais, e por obrigação tentar cumprir a lei. Mas mesmo assim, o homem nada pode, ou poderá fazer por ele mesmo. Porém, as coisas do passado e da antiga aliança nos dá entendimento na nova aliança em Cristo. É o material refletindo para o espiritual de Deus. Em nossa arca da aliança, que é Jesus, está o testemunho da verdade e da vida. E ela nos é por fé. E não naquilo que podemos ver ou tocar. Lembre-se, Jesus é a nossa arca da aliança. Observe. Josué 3 versículos 2 e 3, e sucedeu, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar, e a seguireis. Jesus, após ser crucificado, no terceiro dia ressuscitou. Ele é a arca da nova aliança, o testemunho verdadeiro do nosso Deus e Pai em Jesus. Assim, quando nos veio o Evangelho, quando nos revelado o Evangelho, quando vier o anjo da Igreja, que é o Evangelho de Cristo, por meio dos oficiais, que é o Pai, o Filho e o Espírito, também ouvindo os sacerdotes e levitas que são a Igreja, a qual é cada um de nós em Cristo. Independente se estamos a sós com Cristo, ou reunidos entre irmãos, independente disso, devemos todos seguir o Evangelho, pela palavra pregada ou pela leitura diária. Todos devemos ouvir a palavra, e assim, seguir a Jesus em espírito, saindo do lugar, do estado pecador, deixando de lado as coisas do mundo e partindo para o reino espiritual de Deus, indo em direção de atravessar o Jordão, atravessar o véu da carne, a qual traz a morte, e assim, permanecer em espírito para com Jesus no arrebatamento da Igreja, seja antes da tribulação ou durante ela, para que possamos entrar com Ele na terra prometida, no reino de Deus, na Nova Jerusalém e na vida eterna. Quando ver e ouvir a palavra de Cristo, devemos segui-la para segui-lo. Devemos seguir a nossa arca da aliança. Devemos seguir a palavra. Hoje, para estarmos no reino espiritual de Deus, e em breve, para o arrebatamento, depois, para o seu reinado milenar e com certeza, para a eternidade. Tudo isso obedecendo às ordens de Cristo, dos oficiais, que é, o Pai, o Filho e o Espírito, ouvindo a sua voz, pois quem não a ouve, ficará para trás e não herdará o reino, nem em espírito nem o de corpo glorificado e incorruptível. Hoje seguimos Jesus pela fé, caminhamos e habitamos nas muitas moradas do Pai, que é o reino de Deus em espírito. Até que Jesus volte e com ele venha o reino visível. Mas quando Jesus virá de forma definitiva? Hoje Jesus já está conosco de forma definitiva em espírito, mas os últimos dias já estão chegando. Observe. Josué 3 versículos 4 e 5, haja contudo, entre vós e ela, uma distância de 2000 covados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Observou?
Preste atenção, haja entre vós e a arca da aliança, uma distância de 2000 covados. Estamos cientes, pela palavra de Deus, pelo anjo da igreja, o qual é o Evangelho de Cristo, estamos cientes de que Jesus ressuscitou no terceiro dia. Hoje ele está no céu diante de Deus nos justificando dos nossos pecados. Hoje, não conseguimos nos achegar para com ele na carne e sim em espírito, pois ele está no céu e nós aqui no mundo, mas estamos ligados com Deus em espírito. Assim aquilo que ligarmos aqui na terra em espírito será ligado no céu pelo mesmo Espírito Santo que habita em nós. Todos nós em espírito com o Pai estamos ligados pela fé em Cristo, estamos falando em questão de humanidade, andando a uma distância de quase 2000 anos desde a ressurreição. E ao longo desse tempo muitos se deixaram fazer igreja, muitos dormiram em Cristo e outros simplesmente negaram a verdade e a vida. O povo, que seguia a Deus antes de Cristo, na lei, sabia que a arca estava à sua frente, pois viram e viam que ela ia adiante do povo, era em relação ao ver e tocar e não pela fé. Já na graça, pela fé, sabemos que Jesus já está nos aguardando e preparando o reino, o qual somos nós mesmos, e depois de tudo preparado ele retornará. Foi preparar a igreja, a justificando diante de Deus, nos justificando dos pecados, apontados pela lei, e acusados por Satanás, o da herança vinda de Adão já não nos é, porque em Cristo fomos feitos filhos de Deus. Em Cristo vivemos pela fé, a qual nos foi e nos é ensinado e testemunhado pelo Espírito e pelo Evangelho de Cristo, o nosso anjo. Jesus subiu ao céu, e na sua palavra, a palavra de Deus está uma ordem. E a ordem foi: fiquem a uma distância de 2000 covados. Os da carne, olham para Josué, apenas como Josué, olham como as coisas daquele tempo e apenas para aquele tempo. Eles não conseguem ver que em espírito é dito: esperem 2000 anos e aí você atravessarão para a vida eterna. Devemos esperar em paz no Senhor, até que toda a igreja se complete. Até que o tempo determinado se complete, aí toda a igreja passará o Jordão. Passará da vida em um corpo corruptível. Jesus é o caminho que havemos e devemos de seguir. Portanto, só Ele é o caminho, pelo fato de nunca termos passado antes por um caminho assim, pois no mundo, para a perdição os caminhos são muitos. Mas em Jesus o caminho é verdadeiro e leva a Deus e o seu reino, leva para a salvação e para a vida eterna. Só em Jesus estamos no caminho, que é único e verdadeiro. E a caminhada da igreja se dá em 2000 anos, está a distância em tempo entre a igreja e a volta de Jesus, para que ela se deixe fazer igreja, e faça parte do reino de Deus. E neste caminho devemos nos santificar, para podermos entrar no reino de Deus, que já é em espírito, mas logo descerá do céu, após 2000 anos, a partir dos 3 dias, após Jesus ter dito: está consumado. Lembre-se, a volta de Jesus só se dará no final da tribulação. A volta de Jesus só se dará 2000 anos depois da sua ressurreição e não do seu nascimento. Novamente, a volta de Jesus é 2000 anos depois da ressurreição e não 2000 anos depois do seu nascimento. Pois, a igreja tem um espaço de tempo de 2000 anos para passar o Jordão, fato que Jesus já fez e atravessou quando ele ressuscitou. Jesus virá e com ele a igreja, e fará maravilhas no meio de nós, visíveis e palpáveis, tal como foi feito na sua primeira vinda e ao longo destes quase 2000 anos da sua ressurreição, muitas maravilhas foram feitas pela fé. Onde o assassino, que hoje está em Jesus, não mata mais. O ladrão, que hoje está em Jesus, não rouba mais. Por isso a igreja deve se deixar fazer igreja e estar em santificação, para poder atravessar o Jordão, atravessar da morte para a vida eterna. E isso para os que se deixam fazer igreja é esperar Jesus todos os dias. A igreja deve estar pronta para atravessar o Jordão a qualquer momento. A igreja não pode perder a fé e sim aguardar pacientemente no Senhor, pois é chegado a hora. Pois aqueles que dormiram em Cristo, serão ressuscitados e para eles a morte será o ontem e a vida se deu no amanhã. Observe, disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. O amanhã para os que dormiram em Cristo é o hoje da igreja que será arrebatada e isso tem um tempo, o tempo determinado por Deus. Porém, se não fosse a mentira dos homens, e as manipulações de reinados e outros, estaríamos certos e convictos, que estamos sem sombra de dúvida, no ano de 2023, como todos pensamos estar. Mas não podemos garantir,
pois alguém pode ter errado ao criar os calendários ao longo dos tempos. Mas, se estivermos mesmo, no ano de 2023, o arrebatamento da Igreja, o início da tribulação e a volta de Jesus estão às portas, faltam poucos anos para começar. A segunda vinda de Jesus se dará 2000 anos após a ressurreição, que foi quando Jesus atravessou o Jordão, atravessou da morte para a vida eterna, atravessou para o reino do Pai e dele nosso, os que estamos em Cristo por herança. Podemos concluir, levando em consideração e supondo que o nosso calendário esteja correto, não havendo erro para mais nem para menos. Jesus voltará ou voltaria no ano de 2033, que é, ou seria, conforme a veracidade do nosso calendário, o final da tribulação e início do sétimo dia, o sábado grande do Senhor, o reinado milenar de Cristo. Onde a Igreja viverá e será reinada por Cristo por 1000 anos e depois entrará para a eternidade. Lembre-se, a volta de Jesus não é o arrebatamento. O arrebatamento se dá 7 anos antes do final da tribulação e da segunda vinda de Jesus. Assim, a nossa ciência sobre o ano do arrebatamento, dependendo da veracidade dos calendários. Ele se dará, ou se daria, no ano de 2026, e neste mesmo ano, iniciará ou iniciaria a tribulação. O arrebatamento e o início da tribulação se dariam simultâneos no ano de 2026, e o final da tribulação, a volta de Jesus e o início do reinado milenar de Cristo seria, ou será em 2033, 2000 covados, 2000 anos depois que a Arca da Nova Aliança, que é Jesus, o qual passou o Jordão, passou depois de 3 dias, do mundo da morte para o reino da vida. No ano de 2026 farão 1993 anos da ressurreição de Cristo, e 7 anos depois, em 2033, se completarão os 2000 anos, que a nossa Arca da Aliança, Jesus passou da morte para a vida. A volta de Jesus já está às portas. Acorda, Igreja! Falaremos agora sobre o sinal do fim. Se pararmos para pensar e analisar, se remoermos a palavra, veremos que os sinais estão aí, acontecendo há muito tempo, conforme Jesus nos ensinou. Devemos entender que a volta de Jesus é uma coisa e o início da tribulação é outra, mas ambas estão ligadas uma à outra pelo tempo de 7 anos. Jesus virá 2000 anos após ter ressuscitado, com isso sabemos que o arrebatamento e início da tribulação se dará 7 anos antes de se completarem os 2000 anos, que começou a ser contado 3 dias após ele ter dito, está consumado. João 19 versículo 30, e, quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Jesus morreu, pois veio ao mundo como homem, veio em carne, e está é a verdade. 1 João 4 versículos 2 e 3, nisto conhecereis o Espírito de Deus, todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Jesus veio em carne, um homem, mas não debaixo da herança de Adão, pois nasceu do Espírito e não da carne, como já vimos nos vídeos anteriores. E enquanto estava vivo, se manteve no Espírito ligado com Deus, cumprindo todos os mandamentos de Deus, a lei, pois a cumpriu em obediência ao Pai. Deus, que tudo pode. O poderoso de Israel vai além da nossa compreensão, até mesmo falar consigo mesmo, pois ele é Deus e os homens não são, mas em espírito podemos entender. Muitos estão por aí sendo enganados pelos seus próprios corações e se deixando levar pelos corações dos outros, movidos pela ganância e vaidade, a ponto de se passarem por Cristo, pois o espírito do Anticristo está no mundo. Marcos 13 versículos 5 ao 8, e Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer, olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Estas coisas são os princípios das dores. Jesus foi crucificado, consumou o que havia de ser feito, e assim entregou o seu espírito para o Pai. Jesus ressuscitou, atravessando o Jordão, atravessando da morte para a vida eterna, há quase 2000 anos atrás. Já estamos próximos do tempo determinado se completar.
Pedro representou toda a igreja, e nele foi edificada a primeira igreja pelo próprio Jesus antes da crucificação, e todos nós, depois de Pedro, fomos edificados igreja pelo próprio Cristo em espírito. Da ressurreição para cá, o que aconteceu? Primeiro, falsos cristos. Muitos já buscaram se passar por Cristo, e não foi um, nem dois, mas vários, e tem outros tantos por aí, buscando se passar por Cristo e tirar o sacrifício diário de Jesus e tentando se colocar no lugar dele. Muitos se passando por santo e salvador, fingindo milagres, praticando truques de mágica e tantas loucuras aos olhos do Espírito de Deus. Mas aos olhos dos da carne, é motivo para segui-los, amá-los e adorá-los, porém, não veio o fim. Segundo, houveram várias e várias guerras, e muitos rumores de guerras. O homem ama fazer guerras para atender às suas paixões e vaidade. São tantos os argumentos e motivos para tentarem justificar as suas guerras, que se deixam esquecer do amor e do valor da vida, porém não veio o fim. Terceiro, em relação à natureza. Os terremotos e outras catástrofes acontecem de forma constante, pois todos os anos temos algum tipo de catástrofe no mundo, porém não veio o fim. Quarto, a fome e as pragas, nem se fala. Quanto mais o homem produz alimento, mais a humanidade perece e morre de fome. Morrem, não pela vontade de Deus, mas pela ganância do próprio homem, e assim Deus permite, para a condenação dos mesmos, que negam o pão. Muitas vezes surgem pragas nos campos, e elas assolam cada dia o mundo, e cada vez mais o homem fabrica algum tipo de produto químico para combatê-las e reduzir o número de prejuízo, esquecendo de olhar para o efeito colateral na vida das pessoas, pois o que lhes interessa são os lucros, e o resto que pereça. Com isso os alimentos ficam cada vez mais caros, pois o que vale para eles é o lucro e não a vida. Porém não veio o fim. Quinto, as doenças. Incontáveis tipos de doenças se espalham pelo mundo como o vento. Cada vez mais as doenças vão passando do estado de contaminação pelo contato direto, para a propagação pelo ar. Porém não veio o fim. Sexto, o amor. Um grande número de filhos não respeitam, nem honram os pais. E muitos pais não se colocam na condição de pais, não se entendem com os filhos. E isso não está ligado muitas vezes aos pais e sim no que é ensinado para ambos em vários meios, que se tornam como regra e doutrinas, mas tudo isso já era e é esperado, pois, uma família fraca tende a ser destruída em tempo de conflito e guerras no geral. Pois se o pai não apoia o filho e o filho não apoia o pai, como eles vencerão uma batalha que está destruindo as famílias? Os pais não controlam os filhos, e muitos, seduzidos pelas propagandas do mundo, onde a ostentação, a riqueza, a vida louca, o radical, o eu posso, o eu sou maioral, o eu sou o máximo e assim por diante, onde a vaidade e a ganância toma conta dos homens, os quais pensam e vivem segundo a sua vontade, e a sua vontade e desejo valem mais que a vida do próximo. Assim, a criminalidade se expande, pois o amor esfriou, e a vida para muitos não tem mais valor. Não vale mais que um celular ou menos que isso. O ser humano não se comove mais com um crime de morte. Já na infância, os homens foram perdendo a inocência. Bombardeados com filmes e outros trazendo para dentro de casa exemplos de morte, em filmes e até mesmo nos noticiários policiais, os quais os pais adoram assistir. E não é só isso, há também a inversão de valores e das coisas no geral, onde um demônio é visto como herói e um homem como um demônio. Assim, as crianças e a humanidade vão sendo acostumadas com os demônios e com a morte dia após dia. E te pergunto, como que as crianças que se fazem adultos cada vez mais cedo, vão se comover com a morte? Como que os filhos se manterão na inocência, se os pais lhes tiram isso cedo demais? Pois, pela manhã muitos dos pais colocam o noticiário policial onde crimes e morte predominam nos programas. Na hora do almoço, é a mesma coisa. Durante a tarde mais um pouco, e à noite tudo se repete. Como que as crianças não vão olhar os crimes e a morte como algo normal? A morte para elas será e é algo comum, pois os pais aos poucos foram as acostumando com crimes e mortes, e muitos ainda compartilham vídeos de morte violentas e outras barbaridades. Já os casamentos, a constituição da família, está cada vez mais precária.
O marido traindo a esposa, e a esposa traindo o marido, isso quando um não manda matar o outro para ficar com a herança, ou pelo simples fato de se livrar daquele que ela, ou ele vê como um estorvo. E assim o amor em muito se esfria e se esfriará a cada dia que passa, até que chegue a tribulação e ninguém mais respeitará, nem amará o próximo. Porém não veio o fim. E o sétimo é o Evangelho. Muitos acham e pensam haver pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, que não sabem ou ouviram sobre o Deus único e verdadeiro, sobre Jesus e a salvação. Mas se enganam, tal como se enganam os que não buscam a palavra de Deus. Estes se enganam e se deixam enganar, Deus já está por cumprir esta passagem. Me diga, qual a nação no mundo que não ouviu falar de Deus e de Jesus? Qual nação não possui ou não tem uma Bíblia? Umas nações não têm, porque não querem ter. Muitos podem não ter ouvido atualmente e não têm uma Bíblia nos dias de hoje, mas durante a sua vida em um determinado momento, mesmo que por pouco tempo, já ouviram falar de Jesus. E se não têm, é porque não querem ter, por amarem e se orgulharem do que eles têm. É por não se deixarem ser convencidos pelo Espírito Santo. Por não se imporem para conseguir conhecer a verdade. Você deve dizer, mas é proibido lá naquele país. Tudo bem, é proibido. Mas se fosse proibido aqui no Brasil? O que você faria? Você deixaria de crer em Jesus? Você não buscaria a verdade? Ou preferiria viver na mentira? Pense nisso. Avalie. São inocentes os que receberão a marca da besta, para poder atender os desejos dos seus corações e vaidades? Pois muitos receberão a marca da besta, não só pela água ou a comida, mas pelas suas próprias paixões e vaidades. Os sinais do início das dores nos foram dados, desde a crucificação de Cristo. O princípio das dores tiveram início na crucificação. Ou você dá à luz ao filho varão nascido do Espírito e as dores de parto não são fáceis. Ou continua filho da carne para o mundo. O princípio das dores vem se estendendo há muito tempo, mas não veio o fim. Pois há um tempo determinado para a igreja, para que ela entenda os sinais. Tempo determinado que vai se aproximando dos 2000 anos após a ressurreição de Cristo. E este foi o tempo dado e estabelecido para a igreja se fazer igreja. 2000 anos, sendo iguais a 2 dias para Deus. Estes 2000 anos são os últimos dias dados para os homens fazerem a sua escolha. Escolherem ser igreja ou ser a sinagoga de Satanás. Assim, podemos notar que ao longo do tempo 7 sinais nos foram dados de forma aleatórias. E lembre-se disso mais à frente. Lembre-se, Jesus nos falou dos 7 sinais e veremos onde eles são bradados no livro do Apocalipse. Preste atenção em Mateus 24. Mateus 24 versículo 3 ao 14. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, Dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes, Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. As profecias. As profecias estão sendo esquadrinhadas e reveladas, e com isso sabemos que já estamos na geração da tribulação, pois a figueira está brotando, sim, a figueira que um dia selou a profecia, está brotando com as revelações e interpretação do que foi selado. A figueira começou a bradar, o livro de Daniel está sendo revelado, pois até hoje muitas figueiras haviam secadas.
pois não tinham frutos para oferecer para a igreja, para o templo e para o reino que somos todos nós em Cristo. Muitos ao longo dos 2000 anos, porém nos últimos tempos elevou-se o número dos que profetizaram e interpretavam para os seus próprios corações, para as suas paixões e vaidade. Corações enganosos, se enganaram e se deixaram secar confiando em seu coração, e nas mentiras do mundo, e o seu coração fermentou muitos enganos, os quais foram servidos como verdade para outros muitos sedentos no mundo, por isso secaram, não tendo fruto verdadeiro para alimentar o pobre, o faminto, que assim como Jesus, foi buscar o fruto na figueira e não encontrou. Mas hoje, graças a Deus pela sua vontade, muitas figueiras estão brotando, e revelando as profecias contidas na palavra de Deus, e principalmente as do livro de Daniel, que é o sinal. É o aviso que é chegado a hora, isso pela vontade e permissão de Deus, pois chegou o tempo determinado. Observe o que diz Daniel. Daniel 12 capítulo 4 ao 9, e tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um deste lado, à beira do rio, e o outro do outro lado, à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando será o fim destas maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo, e quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi, por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Agora não só as profecias de Daniel e outras estão sendo abertas, e reveladas pelo Espírito Santo de Deus através de muitos atalaias de Cristo, que estão sendo levantados pelo mundo. Daniel está sendo revelado e assim é mais um dos sinais para o início da tribulação e do fim. O sinal para início da tribulação. O sinal que a tribulação começou, se dá com o arrebatamento da igreja. Quando muitas pessoas sumirem, independente de quem sejam, independente se é de uma ou outra congregação, independente, o sumiço de muitas pessoas é o sinal, mesmo que o mundo justifique o sumiço, saiba que a tribulação começou, mesmo que o argumento seja bem convincente. O mundo dará várias explicações para desviar o foco, para buscar enganar aqueles que um dia ouviram a palavra de Deus, mas não a levaram a sério. O mundo negará o arrebatamento da igreja, e justificará com uma mentira já preparada ao longo do tempo, e muitos acreditarão. Mas como observaremos que o arrebatamento está próximo? Como vamos saber que está para acontecer? Como já vimos, muitos sinais estão sendo dados desde a cruz. Entre eles os 7 acima citados: falsos cristos, guerra e rumores de guerra, catástrofes da natureza, fomes e pragas, doenças, o amor esfriando, e o evangelho. Observem que foram 7 sinais. Foram 7 sinais dados de forma aleatória ao longo dos quase 2000 anos. E nos próximos anos, estes sinais enfraquecerão, a terra estará com uma falsa sensação de paz. Muitos dirão: agora sim, parece estarmos em paz e tranquilos. Observe Zacarias. Zacarias 1 versículo 8 ao 17. Olhei de noite, e vi um homem montado num cavalo vermelho, e ele estava parado entre as murtas que estavam na baixada, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, malhados e brancos. E eu disse: Senhor meu, quem são estes? E disse-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem são estes. Então respondeu o homem que estava entre as murtas, e disse: estes são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. E eles responderam ao anjo do Senhor, que estava entre as murtas, e disseram: nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está tranquila e quieta. Então o anjo do Senhor respondeu, e disse: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém, e das cidades de Judá, contra as quais estiveste irado estes 70 anos? E respondeu o Senhor ao anjo, que falava comigo, com palavras boas, palavras consoladoras. E o anjo que falava comigo disse-me: clama, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião. E com grande indignação estou irado contra os gentios em descanso,
porque eu estava pouco indignado, mas eles agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia, nela será edificada a minha casa, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: as minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão, porque o Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá Jerusalém. Com grande zelo Deus cuida da sua igreja. Os que dormiram em Cristo serão arrebatados e trazidos à vida, os que permanecerem vivos fiéis a Deus, serão arrebatados e estes, os que dormiam e os que serão arrebatados receberão um novo corpo glorificado e incorruptível, e assim não passarão pela tribulação. Porém muitos ficarão para a tribulação e entre eles 5 das igrejas de Cristo, para lá serem provadas, na fé, mesmo sentindo as dores na carne. Hoje, antes da tribulação, a igreja tem dores de parto, mas durante a tribulação as dores serão bem piores. A cidade, que são 2 no início da tribulação, aumentarão para 7, no final da tribulação, que são as 7 igrejas no total. 2 não passarão pela tribulação, mas 5 delas sim. A igreja que antes da tribulação eram 2 aumentarão e prosperarão para 7 no total. Mas qual é o sinal? Qual é o sinal para o arrebatamento e início da tribulação? O sinal começará assim. Quando o mundo pensar que está em paz e tranquilo, quando houver a sensação de paz e tranquilidade entre os homens, será quando muitos se enganarão. Lembre-se dos versículos de Zacarias já visto. E eles responderam ao anjo do Senhor, que estava entre as murtas, e disseram: nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está tranquila e quieta. Após esta sensação de paz, onde muitos se desviarão da palavra, principalmente aqueles que hoje estão se convertendo de boca para fora, após verem e ouvirem os sinais do princípio das dores que estão sendo dados. Os sinais dos princípios das dores vêm aumentando cada vez mais, e tantas coisas estão acontecendo em um curto espaço de tempo no mundo. Porém, quando estas coisas cessarem, e a sensação de paz e tranquilidade mostrar a sua cara, muitos logo abandonarão o caminho e viverão para o mundo, pois não se deixaram fazer igreja, e assim não se deixaram fazer a boa obra pelo Espírito, não dando à luz ao filho varão e continuarão na carne, herdeiros de Adão. A calmaria será por pouco tempo. Logo que o homem pensar que o mundo está em paz, virá a grande tormenta, e com ela, a voz dos 7 trovões, as quais foram bradadas de forma aleatória ao longo dos tempos, após a crucificação. Mas para o início da tribulação, bradarão todas de uma só vez. E assim, aquela sensação de paz será quebrada, e o terror, a calamidade, o desespero, a angústia, a morte e o inferno estarão entrando no mundo, enquanto que a igreja vai sendo arrebatada. A igreja vai subindo, para se encontrar com Cristo nos ares, e o reino de trevas do maligno vai se estabelecendo na terra, vai retornando para o mundo, pois um dia ele era, hoje não é, mas será. Ele estará vindo do abismo. Aquele reino de trevas que era, estará retornando por pouco tempo, para os 7 anos de tribulação e caminha para a sua destruição. Na voz dos 7 trovões, a igreja sobe e o inferno se estabelece novamente no mundo. Na voz dos 7 trovões que é tocada a trombeta do arrebatamento, e nesta trombeta, os santos ouvem o chamado de Cristo, ouvem a voz do verdadeiro pastor e o seguem pela fé. Pois o arrebatamento é pela fé. E sobre isso veremos no vídeo específico, pois o arrebatamento não é para qualquer um, não é para os convertidos de boca para fora, não é para os que vivem segundo a carne e sim para quem tem fé. Nesta grande trombeta, a igreja ouve como chamado de Cristo, a santa convocação, e a igreja sai do mundo. Porém, com este acontecimento o reino de trevas sai para se estabelecer no mundo novamente, e desta vez, pior que era na última vez, que era antes da cruz de Cristo, pois naquele tempo os reinos não se misturavam, mas na tribulação, o pé de barro se misturará em acordo com o pé de ferro. Homens e demônios em acordo, caminhando juntos, e assim, o reino maligno será estabelecido e buscará destruir todos e tudo que seja do Deus único e verdadeiro, até mesmo a palavra, ensinamentos, sacrifício, o povo e o santo nome do Senhor. Isso começará com a grande trombeta tocada, e as vozes dos 7 trovões vão ser ouvidas de uma só vez. Preste bem atenção. Apocalipse 10 versículo 1 ao 7, e viu outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto.
E pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando ruge um leão, e, havendo clamado, os 7 trovões emitiram as suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu, que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram, e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. O mundo entrará em trevas. Porém, com o início das trevas, aparecerá o tão sonhado Salvador do mundo, o Anticristo. Em meio a tantas coisas ruins, surgirá o lobo com pele de cordeiro, e organizará o caos estabelecido. Trará a paz, maquinando segundo aos intentos de Satanás. E todos o adorarão a ponto de entregarem os reinos e a si mesmos para ele. Agora vou deixar um pequeno alimento para você começar a remoer. Pense, se este homem for um judeu, todos o amarão e o aceitarão? Se ele for um árabe, um islamita, todos o amarão e o aceitarão? Se ele for um espírita, todos o amarão e o aceitarão? Se ele for um católico? Se ele for um evangélico? Se ele for um budista? Se ele for um político, todos o amarão e o aceitarão? E assim, levando em consideração as diferenças religiosas e políticas, será que a vaidade do homem deixará ele ser amado e aceito? Pense nisso, não só para buscar entender de onde vem o anticristo, mas também o falso profeta. Pense mais neste caso. Se você olhar para o mundo das artes e do esporte, muitos são amados, aceitos e respeitados, independente de serem homens ou mulheres. Se você olhar para o assunto da ecologia, o meio ambiente, muitos são amados, aceitos e respeitados, independente de homens e mulheres. Se você olhar para o mundo científico, para a ciência, muitos são amados, aceitos e respeitados, independente de homens e mulheres. E se você olhar para aquilo que hoje não é, mas muitos amam a ideia, respeitam a ideia e aceitam a ideia, mesmo ela e ele serem apenas ficção científica, teorias de conspirações e assuntos para filmes, séries, livros e outros. Com isso peço que você vá pensando, e se faça esta pergunta: de onde é mais provável vir o anticristo de forma que ele seja amado, aceito e respeitado por toda a humanidade? Mas veremos isto em outro vídeo. Continuando sobre os 7 trovões. Observe Apocalipse 10. O anjo com o livrinho vem liberar as profecias que serão cumpridas no momento do arrebatamento, onde ele coloca os pés sobre o mar e sobre a terra. Homens e demônios estarão em acordo caminhando juntos durante a tribulação, e sobre os dois, os demônios e os homens virá a ira de Deus, virá o cumprimento das Escrituras, pois a tribulação e o grande julgamento não é só para separar a Igreja de Cristo dos da sinagoga de Satanás, mas também para destruir os demônios, a morte e o inferno. Por este fato, ambos estarão juntos e de modo visível durante a tribulação. Muito tempo passou sem que o homem entendesse estes assuntos, pois tratam-se de assuntos para o que está por vir, e não lá para o tempo de João. Lembre-se, João está no passado vendo o que acontecerá no futuro. Assim, aos olhos de João, este assunto não é para ser visto, naquele tempo, mas já nos dias de hoje, onde, como o próprio anjo jurou, não há mais demora, para tudo se cumprir. E o cumprimento se dá, para todos, iniciando com a grande trombeta, a qual chama a igreja para o arrebatamento, mas ao mesmo tempo permite o estabelecimento daquele que era, hoje não é, mas será durante a tribulação e caminha para a sua destruição. E assim, os dias terríveis como nunca houveram, nem haverão jamais, iniciará numa explosão de caos e loucura, após a voz dos 7 trovões ecoarem no mundo, iniciará a tribulação, onde uma voz trará a guerra, outra voz trará o falso Cristo, outra voz trará catástrofes, outra voz trará fomes e pragas, outra voz trará doenças, outra voz trará o ódio generalizado, pois o amor esfriou, outra voz trará a busca pela destruição do Evangelho e tudo que vem de Deus. E com isso as 7 vozes dos trovões foram ouvidas e ecoadas pelo mundo, pelo tempo determinado, até que o eco se acabe, e o anticristo faça a paz entre os povos. Pare e pense, a guerra gera fome, doenças e pragas,
e dependendo do tipo de guerra, se for nuclear, pode gerar catástrofes de proporções além da imaginação no meio ambiente. E para trazer a paz mundial, é lógico que tem de aparecer alguém, e este, por trazer a paz será amado, aceito e respeitado pelos homens, e o que ele falar será lei. Até mesmo blasfemar contra Deus e perseguir o povo escolhido, as 5 igrejas que ficarão para a tribulação. E darão para ele poder e autoridade. Apocalipse 13 versículos 5 ao 7, e foi-lhe dada uma boca, para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua, e nação. O mundo adorará a besta, mesmo que a sua palavra seja contra tudo aquilo que vem de Deus e contra o próprio Deus. O anticristo buscará apagar o que foi ensinado. Buscará negar o arrebatamento, negar a verdade da palavra de Deus que é e foi pregada, buscará negar o evangelho de Cristo que é, foi pregado e construído o ensinamento para a vida eterna, a salvação. Mateus 24 versículo 14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O evangelho de Cristo, nos dias de hoje já é conhecido por muitos e durante a tribulação buscarão apagar a verdade. Já no início da tribulação, a palavra será perseguida, a fim de denegrir o evangelho. Eles buscarão desconstruir o que foi construído. O evangelho será reprovado e perseguido, assim como serão os cristãos. Você conseguiu ver que uma coisa leva a outra. E com o ódio contra o evangelho, os cristãos serão perseguidos, caçados e mortos, pois ninguém se importará com a vida e sim com suas paixões e vaidade, se preocuparão com aquilo que podem receber com o acordo que fizeram com as trevas. Pense, quando toda desgraça cair sobre a terra, os cristãos falarão a verdade, a qual está escrita na palavra de Deus. E muitos perguntarão, mas onde está o teu Deus? Outros exclamarão, sai daqui, tanta desgraça acontecendo e você fica falando de religião. Agora imagine a guerra que se fará, com o ódio contra a palavra de Deus e a sua igreja? A qual será taxada de fanáticos religiosos. Os cristãos serão vistos como fanáticos religiosos, extremistas e preconceituosos. Será uma guerra, principalmente com os cristãos falando que o que está acontecendo está na palavra de Deus, e de outro lado, os da carne afirmando que não. Falando que é a mãe natureza revoltada com a humanidade e assim por diante. Eles estarão cegos e no seu extremismo, na sua loucura, não se importarão que os cristãos sejam mortos, pois o amor esfriou. Primeiro virá o arrebatamento, e depois, tudo acontecerá num curso natural segundo a vontade e permissão de Deus. Termos um povo clamando a Deus, ligando todas as coisas com a palavra de Deus, pois para elas estão sendo tocadas as trombetas. E outras pessoas, vendo como coisas da mãe natureza, do universo, e em tudo que a ciência lhes induziu, lhes induzirá, em tudo que o mundo lhes ensinou, e assim, não olharão para Deus, não ouvirão como trombetas, e sim, sentirão sobre as suas costas o derramar dos cálices da ira de Deus, pois amaram a besta e esqueceram de Deus. Eles não ouvirão as trombetas para se voltarem para Deus e por isso sentirão os cálices da ira de Deus. A Igreja de Cristo ouvirá as trombetas, mesmo nas dores de parto, mas a sinagoga de Satanás sentirá na pele o ardor do derramar dos cálices, que será bem pior. Apocalipse 13 versículo 8, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Poderíamos falar mais e mais sobre estes assuntos, mas veremos claramente quando estivermos no capítulo de cada um no livro do Apocalipse, pois este é um estudo ou ensinamento, ou revelação que se dá passo a passo. Como podemos ver, Jesus virá no final da tribulação, exatamente 2000 anos após ressuscitar, que seria, ou será no ano de 2033, e a tribulação iniciaria ou iniciará em 2026, dependendo da veracidade do calendário. Lembre-se, não sabemos o dia nem a hora. Mas Deus nos diz. Amós 3 versículos 6 ao 8, tocar-se-á a trombeta na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas.
Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Deus nos revela, mas você quer ouvir? Deus nos revela, mas você tem fé em Deus? Deus fala e da sua palavra ele dá fé. Os sinais estão aí, crê quem quer. A trombeta do atalaia está sendo tocada, a santa convocação será feita, ouve quem quer. Tem fé aquele que realmente está em Cristo. Outros acreditam, mas como que não acreditando, pois se confundem no acreditar, pois acreditar não é a fé, pois o homem acredita em várias coisas, mas a fé só pertence a Deus, pois é o único que pode dizer haja luz e a luz vir a surgir no mundo. Deus cumpre o que fala e promete, e por isso nos dá a fé, qualquer que o homem confie em que não seja o Deus único e verdadeiro, não é fé e sim idolatria. Agora preste bem atenção no que vou te dizer. Pare o que está fazendo e escute com muita calma. Gente, calma. Tem muitas pessoas por aí em estado de loucura, acreditando em tanta mentira. Pessoas em estado de pânico sem conhecer a verdade. Pessoas desesperadas, apontando um aqui e outro ali, buscando adivinhar as coisas de Deus. Querendo adivinhar quem é o anticristo, a marca e os 666. Devemos nos preocupar com a salvação no dia de hoje, pois amanhã pode ser tarde demais. Você deve procurar a verdade, que é Jesus, e se converter de forma verdadeira. E assim descansar no Senhor, pois aquele que tem a fé, não teme a morte nem a tribulação, mas pelo contrário, descansa no Senhor. Se você está convicto que a tua fé é inabalável e inquestionável, fique tranquilo e descanse no Senhor. Muitos estão por aí pensando em vender as suas coisas, pois está chegando a hora e não quer deixar seus bens para a traça e a ferrugem consumir. Preocupados de como ficarão os seus bens. Agora pense. Imagine que até fosse possível isso que vamos falar. Imagine a pessoa que foi arrebatada, chegando lá na congregação dos santos, vindo com Jesus para o reinado milenar e depois para a eternidade. E no momento da sua chegada, ela larga tudo para trás, saindo em disparada para ir para sua antiga casa ver como estão as suas coisas, os seus bens que ficaram para trás. Ou até mesmo sair à procura dos corpos daqueles entes queridos que não aceitaram a Jesus e morreram na tribulação. Gente, isso não existe. Porque todos os que amarem as coisas do mundo, os seus bens, sem dúvida, ficarão para a tribulação. Pois como já venho falando, o arrebatamento não é como vocês pensam, está relacionado com a fé, e quem não a tem, ficará para a tribulação. Digo. Se você não se converteu, se converta, busque entrar de forma verdadeira no reino de Deus que hoje nos é pelo Espírito, e assim pelo mesmo Espírito você será tirado do mundo pela fé, faça isso enquanto há tempo. Caso contrário, ficará para a tribulação. A prosperidade é boa, o dinheiro nos compra muita coisa, mas as coisas materiais não trazem a salvação, nem os tirará do mundo na hora da provação. O material não os arrebatarão, não os tirarão do mundo para não passarem pela tribulação, pelo contrário, fará com que fiquem para a tribulação. Busquem viver uma vida plena com Cristo, sem se desviar dele, sem olhar para este ou aquele que está em pecado, pois isso não nos interessa, não o acuse, mas fale de Cristo para ele, não viva na fofoca, pois vocês estarão compartilhando e desfrutando do mesmo Espírito, desfrute e compartilhem do mesmo Espírito de Cristo, que provém de Deus. Busque andar no caminho de Cristo, pois como vimos anteriormente, é um caminho que nunca passamos antes. Não se preocupe com as suas coisas materiais, se preocupe com a sua alma e o Espírito que deve habitar em você. Busque a Jesus, fale de Jesus, busque apresentar para todos o que você conhece, que é a verdade e a vida, que é Jesus. Se preocupe com as coisas de Deus. Busque na palavra, busque na congregação, busque na pregação o conhecimento. Pense. Hoje o homem vai mais ao mercado do que entra na presença de Deus. Não fique preso às coisas do mundo, pois você não conseguirá ouvir o chamado, pois muitas coisas lhes tirará a atenção na hora da grande trombeta, principalmente o bradar das vozes dos 7 trovões, mesmo que você esteja dormindo. Falaremos claramente sobre o arrebatamento no vídeo específico. O arrebatamento é prova de fé. E quem não a tem, ficará para a tribulação, e lá deverá adquirir o ouro refinado de Cristo, a fé mesmo diante da morte,
Haverão muitos sofrimentos, não será fácil, pois os homens buscarão a morte para não sofrerem, mas a morte e o inferno estarão no mundo em acordo com os homens, pois os mesmos estarão em acordo, o pé de ferro com o pé de barro. Por isso, busque a Deus enquanto você tem tempo. Não deixe de se inscrever no canal. No próximo vídeo veremos sobre o Anticristo, a marca da besta e os 666. Compartilhe os nossos vídeos, e se não assistiu os vídeos anteriores, peço que assista para um melhor entendimento. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja com todos nós. Amém.